Eu sei que você gosta muito da Itália, Roma é uma cidade que está no teu coração, até pela tua própria conhecimento da igreja, né? E eu gosto quando você fala da igreja, no sentido que ela tem 2000 anos, né? E poucas Instituições, não tem nenhuma instituição. duraram, né? Tanto quanto a igreja. Mesmo determinados países não tem 2000 anos. Você pode contar, Israel tem mais, mas houve a diáspora, quer dizer, houve um intervalo. Né? A França não tem 2000 anos, a Alemanha não tem. A Alemanha foi unificada por Bismarck, quer dizer, há pouco tempo. A Itália foi unificada por Garibaldi e Cavour, quer dizer, 1870. Quer dizer, esses países daí são recentes. São tão recentes quanto a... Agora, só durou também por causa do cinismo, né? Voltando ao... Ah, sim. Sim, e durou porque ela acompanhou as alterações da sociedade com uma certa cautela, um certo atraso, mas com certa sabedoria. Por exemplo, não houve, né, golpe maior para a igreja do que a Revolução Francesa. A Revolução Russa também, né, a Revolução de 1917. Mas a Revolução Francesa foi, não só a Revolução Francesa, antes disso já teve a enciclopédia, o cisma de Lutero, né, que foi violento, né, levou parte da Europa, metade da Europa ficou fora da Igreja de Roma. Né, o Papa perdeu os territórios todos, né, precisou Mussolini, já em 1929, fazer o Tratado de Latrão com Pio XI. Então, reconhecendo a soberania do Vaticano. Mas a Igreja era dona de Roma. O Papa era o senhor de Roma, era o poder temporal de Roma. Ficou reduzido a uma praça Mauá, um pouco mais bonita, mas uma praça Mauá. Quer dizer, a Igreja sofreu isso tudo, sofreu os enciclopedistas, enfrentou o Darwin, o problema da teoria da evolução, né? Mas já contrapôs o Teilhard de Chardin, quer dizer, um evolucionismo cristão. O Teilhard de Chardin, que era jesuíta, mas era um grande estudioso, né? Foi o homem que descobriu o homem de Pequim. Um dos traços, dos elementos para mostrar a transição do macaco para o homem é o homem de Pequim, descoberto por um jesuíta, Teilhard de Chardin, que aliás foi quase excomungado. Que é o homem de Pequim, que eu não me lembro? O homem de Pequim. Homem de Pequim. É um dos elos perdidos, seria mais ou menos isso. O pessoal procura muito o elo perdido. O Homem de Pequim tem o Pitecampus erectus, tem aquela evolução que os paleontólogos, através de... Eu não creio muito também nisso, né, entendeu? Pegar um pedacinho de osso, dizer que tem 3 milhões de anos. Espera aí. Eu não consigo contar 50 anos. Se você me pedir para contar 50 anos da minha vida, eu não sei. Como é que vai contar milhões de anos num pedacinho de osso? Mas a gente estava falando da igreja, a igreja, na verdade, começou nas catacumbas ali, sim, né? Começou. Bom, depois da Idade Média, aquele reconhecimento... O grande propagador do cristianismo, que fez o cristianismo, foi Paulo, né? Foi um perseguidor, apóstolo, foi apóstolo Paulo, né? Tanto que na estrada de Damasco veio o raio em cima dele e ele ouviu aquela voz, né? Paulo, por que me persegues? E aí que ele se converteu, ele se transformou num grande propagador. Foi que levou uma seita judaica, que o cristianismo nasceu como uma seita judaica, entendeu? Tipicamente judaica, levou para o mundo helênico, para o mundo macedônio, para o mundo grego e para o mundo romano. E Paulo foi até Roma, entendeu? Foi decapitado em Roma, né? Ele que criou realmente o cristianismo, né? E era um perseguidor, né? Ele estava indo para a Síria, para Damasco, para matar cristão. E durante muito tempo, mesmo em Roma tem as catacumbas, né? Foram cavados com as mãos. O pessoal cavava com as mãos para poder se abrigar. Quer dizer, o pessoal pensa que a igreja começou com o Papa já, entendeu? Dando ordem. Não, começou naquela base. Os 50 primeiros papas foram martirizados, né? A igreja volta e meia se fala em se voltar à igreja das catacumbas, porque os cristãos eram diferentes dos outros, entendeu? Havia aquela frase, né, que dizia assim: veja como eles se amam, né? Os patrícios romanos, né, que eram pagãos, olhavam os cristãos e diziam: veja como eles se amam. Já era essa caridade, fraternidade, tipicamente do cristianismo, que foi se corrompendo, porque tomou o poder, Constantino tomou o poder e obrigou outras seitas, né, outras religiões a acabarem com suas próprias catacumbas. A igreja perseguiu muita gente, né, os cruzados, enfim, ao longo da Idade Média, né, a Inquisição,
Quer dizer, a igreja depois se tornou, à medida que ela se tornou temporalmente forte, ela se tornou opressora também. Mas sobreviveu. Sobreviveu, inclusive, o pessoal diz ela sobreviveu a Lutero, sobreviveu a Nero, aos grandes perseguidores, né? Mas também sobreviveu à Inquisição. Esse aqui é o problema. Porque uma instituição que tenha no seu passivo uma Inquisição, como foi feita na Espanha, né? Na Espanha, na Itália, em Portugal, não sobreviveria. Como o comunismo não vai sobreviver, porque os pecados dos 70 anos só, 70 e tantos anos de regime comunista da União Soviética, já deixou um saco de pecados, um saco de maldades, que dificilmente não vai sobreviver. A igreja, apesar de ter seu saco de maldades, como teve a Inquisição e outras pequenas, né, menos dramáticas, ela sobreviveu. Quer dizer, isso mostra uma força muito grande. Agora, essa força significa o quê? Aquilo que o Lula chama de negociação. Essa é a verdade. A igreja conseguiu negociar com diversas... Ela tem hoje problemas como o aborto, não é? A vida sexual, a camisinha. Ela está atrasada em relação... Né? Mas ela vai assim, ela não tem pressa. Se é uma coisa que a igreja não tem, é pressa, né? E depois tem uma coisa, ela também não seguia por um auditório. Ela não é um programa do Chacrinha, ou do Faustão. Quem vai lá, quem vai para o trono, bate palma para um, bate palma para outro. A igreja não vai consultar. Se ela fosse consultar, né, não teria sobrevivido. Como o programa do Chacrinha não sobreviveu. Mas você acha que no tempo, com a evolução humana, a igreja tende a... É imprevisível porque ela tem uma ciência, ela tem uma experiência muito grande, né? De poder, né? Porque, na verdade, no fundo... Foi uma das encíclicas papais do século passado, foi Mater Magistra. Ela tem uma coisa de mãe e de mestra. Nem sempre certa, mas ela tem, digamos assim, uma capacidade de se adaptar. Olha, Roberto, na Revolução Francesa, saquearam a Notre-Dame, tiraram a estátua da Virgem, né, e botaram uma meretriz no altar, em carne e osso. E obrigaram os padres a botar incenso em cima dela, como se fosse uma deusa. Isso num regime forte, Robespierre, Danton, grandes heróis da humanidade. Né? O Robespierre não, mas o Danton é um grande herói, né? A igreja sobreviveu a isso. Hoje você vai ver uma missa na Madalene, na Notre Dame, você esquece que aquilo foi profanado bem feio. Na Revolução Espanhola, na Guerra Civil Espanhola, também fizeram, né? O pessoal se masturbava diante das estátuas da Virgem, né? Aqueles soldados republicanos, né? Então, o tipo de agressões que ela sofreu, entendeu? É proporcional ao tipo de agressões que ela fez. E, no entanto, o importante não é isso. Digamos que empatou. O que ela fez de mal, fizeram de mal contra ela, mas ela sobreviveu. E os outros não sobreviveram, entendeu? Mas, no fundo, né, Coni, a sobrevivência também é a luta pelo poder, né? Sim, é o poder, a sobrevivência é o próprio poder. É o próprio poder, exatamente. Você acha que o homem está condenado ao erro? Porque, por exemplo, a igreja nasceu nas catacumbas, né? Depois foi para o Fausto, para o auge, né? O ser humano, às vezes, também sai de baixo, tal, quando melhora de vida, tal, muda de pensamento. Você acha que o homem está condenado ao erro? O homem... É difícil, o santo, existe o santo. Existe aquela expressão, errar humanus est, né? Errar é humano. É porque a sabedoria, o homem é sempre embora o nosso cérebro, né, biologicamente ou fisiologicamente tenha capacidades que nós não aproveitamos, nós aproveitamos só 1/3 ou 1/5 das nossas capacidades, né, cognitivas, né? O fato é que nós não temos equipamento suficiente para evitarmos os erros. Então, o erro digamos assim, é aquilo que o Machado de Assis chama, no final de Dom Casmurro, não transferir a ninguém o legado da miséria humana. É a última frase do Dom Casmurro. Não transmitir a ninguém. Eu acho a frase mais forte que eu já li na minha vida foi essa. Final do Dom Casmurro. Não transmitir a nenhum outro ser o legado da miséria humana. Isso, velho Machado de Assis. E é isso aí. Essa miséria humana inclui o erro. Quer dizer, o homem é condenado ao erro.